Fala galera, beleza? Eu sou o professor Fagner Mendes e nesse vídeo eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe quais são os diferentes tipos de cortes da bandagem elástica e quando utilizá-los? Não? Eu vou te ensinar a fazer então. Se você quiser aprender, fica aí ligado e confere no vídeo. Então, para a gente conseguir falar desses diferentes tipos de corte, a primeira pergunta que nós temos que responder é para que servem os diferentes tipos de corte. Respondido isso, a gente vai compreender muita coisa. Eu quero que você entenda uma coisa. Por que nós realizamos diferentes tipos de corte? Na verdade, nós temos duas respostas para isso. A primeira resposta está relacionada aos objetivos. Então, assim, qual o objetivo que você quer? Se você quer um objetivo de facilitação ou inibição muscular, se o seu objetivo é realizar analgesia, se o seu objetivo é realizar uma drenagem linfática, de acordo com o seu objetivo você vai decidir qual o tipo de corte. E para você entender mais, é muito importante que você assista os vídeos que nós iremos abordar sobre métodos de analgesia, métodos de facilitação e inibição muscular, métodos de drenagem. Aqui eu vou dar só uma pincelada. Então corre lá no nosso canal e assista todos os outros vídeos também, fechou? Combinado? Então, além dos objetivos, você tem também, para responder essa pergunta, as estruturas anatômicas. Então, assim, existem músculos que são bipenados, tem vezes que você quer aplicar e não quer pegar uma determinada estrutura óssea. Vou te dar só um exemplo. Ó. Imagine que você quer fazer uma estimulação de musculatura de quadríceps, vasto medial e vasto lateral. E aí você não quer passar por cima da patela. E aí nós utilizamos geralmente esse tipo de corte. Esse corte ele é chamado corte em Dunnett. Porque o Dunnett, lembra daquela rosquinha que você tem do Homer Simpson, muito comum nos Estados Unidos? Né? Você tem esse tipo de corte, ó. Por quê? Porque ele parece uma rosquinha, né? Ele tem esse orifício interno. Esse orifício ele serve para quê? Quando nós formos colocar no quadríceps e formos puxar essa fita em direção à tuberosidade anterior da tíbia, nós vamos estar com esse orifício do Dunnett localizado sobre a patela. E aí, consequentemente, a patela vai ter seu movimento normal sem ser prejudicado. Top de linha. Agora que você sabe para que realizar os diferentes tipos de corte, é importante que você entenda a nomenclatura desses cortes. Existem diferentes tipos, tá? Eu trouxe aqui os mais comuns para você dar uma olhada. Bom, vamos então a eles. O primeiro corte mais comum, ele é extremamente simples, ele é chamado de corte em I. Veja, corte em I por quê? Porque se eu colocar o tape nessa posição, você vai observar que ele tem um formato de I. Né? Então esse é o corte em I. Por que ele é o mais simples? De acordo com que você puxa, você traciona a fita, você vai cortando ela. E a fita ela já é desse jeito. Ela tem 5 centímetros de largura por 5 metros de comprimento. Então você vai puxando, determinou o tamanho do seu I, você vai lá e faz o corte. Esse é o formato de corte em I. Já o segundo corte mais comum, ele é denominado de corte em V e corte em Y. Por que corte em V ou em Y? Veja, se eu colocar ele nessa posição, né, ele pode assumir um formato de um V ou um formato de um Y, dependendo do tamanho da âncora que está aqui embaixo. Tá? Então veja que ele é um corte em que eu tenho uma âncora que está fixa. E aí, lembra que a bandagem ela tem 5 centímetros de largura? Nós vamos realizar um corte central para gerar então 2 braços. Um braço para cá e o outro braço para cá. Já o terceiro corte mais comum, ele é denominado de corte em X. Eu fiz um corte aqui numa bandagem para que você verifique como que é feito esse corte em X. Veja, observe que na imagem você tem aqui um pedaço de um tape, correto? E esse tape eu deixei uma âncora central. E aí nós realizamos 2 cortes, um na porção superior e um na porção inferior. Observe que esses cortes, eles não se juntam, né? Eles não se unem. Eles deixam aqui uma lacuna entre eles com a fita fixa, gerando braços em cima e braços embaixo. Eu gosto de chamar esse daqui não de corte em X, mas corte em cromossomo. Veja que ele parece um cromossomo. Legal, né? E o quarto corte mais comum é denominado de corte em web.
O corte em web é muito simples. Web significa rede, né? Então, se você der uma olhada nesse tipo de corte, ó, observe que nesse corte nós fizemos o quê? Nós temos aí o taping, né? Cortei todos do mesmo tamanho para que você entenda essas diferenças. Ó, nós temos o taping cortado e aí o que nós fizemos? Realizamos 3 cortes centrais nesse taping, ó, né? Com espaços semelhantes. E com isso, gerou então uma âncora superior, uma âncora inferior e diferentes braços. Ó. Quando eu abro ele, você observa que ele cria diferentes braços. Isso é bem interessante, às vezes você quer fazer uma drenagem local ou reduzir uma dor localizada. Você pode estar utilizando esse corte também, chamado de corte em web. E ainda dentro desse top 5 nós temos o corte em donut, fazendo a referência àquela rosquinha que nós temos lá nos Estados Unidos, muito comum, né? Que é a rosquinha do Homer Simpsons. Eu vou colocar, ó, dá uma olhada nessa imagem do corte em donut, observe que eu tenho aqui o tape, né, cortado, e aí nós realizamos 2 cortes, um superior e um inferior, e aqui um corte central, no formato de um losango. Esse corte central, no formato de um losango, nós realizamos e muitas vezes utilizado para colocação em joelho para aliviar a patela e deixar ela bem maleável. Mas não é só no joelho que utiliza, fechou? E por fim, o nosso 6º corte mais comum, muito utilizado, que é o corte em garfo. Veja que o corte em garfo é um corte que você tem aqui o formato do tape e aí nós realizamos cortes centrais. Veja que de espaços em espaços semelhantes eu faço o meu corte. É lógico que eu vou ter que medir antes para deixar bonitinho assim. Então eu acabo medindo e aí eu vou gerar diferentes braços. Muito utilizado para drenagem linfática. Corte denominado de corte em garfo. Bom, agora que você sabe para que realizar os diferentes tipos de corte, agora que você sabe a nomenclatura dos diferentes tipos de corte, eu acho que é interessante você seguir agora um passo a passo da avaliação ao corte. Então vamos ao primeiro passo. O primeiro passo que você tem que fazer para chegar a esse tipo de corte é avaliar, identificar os seus objetivos. Bom, se o seu objetivo é fazer drenagem linfática, você vai usar o corte em garfo. Se o seu objetivo é reduzir a dor, você pode fazer um asterisco no local da dor com a bandagem, fazendo o corte em I. Então, primeiro, identifique o seu objetivo. Identificado o seu objetivo, nós vamos então ao segundo passo. Qual é o segundo passo? Identifiquei o objetivo, eu vou realizar a medição. Eu vou avaliar quantos centímetros eu tenho que ter o taping. Esse tamanho ele vai depender muito do que? Por exemplo, se você vai fazer tensionamento ou não. Às vezes você faz uma demarcação no tamanho de um bíceps, depende do seu objetivo, né? Então vou colocar aqui na origem e eu quero chegar até a inserção dele, só que eu vou fazer um tensionamento ali de 25%. Isso vai depender muito da sua prática clínica, é por isso que você tem que treinar bastante para compreender o quanto que esse tape ele vai ter de elasticidade para que as fitas não fiquem sobrando. Isso você só consegue com treinamento. Não tem como eu te falar assim, deixe sempre 5 centímetros, faltando 10 centímetros para a origem, para a inserção. Não, vai depender da sua prática clínica. Fechou? Depois que você avaliou, conseguiu seus objetivos, né? Você fez a medição do tamanho que vai ter esse taping, eu acho que o terceiro passo importante é você demarcar o tipo de corte que você quer fazer. Com a sua prática clínica você vai ver que você não vai precisar fazer isso, mas no começo você pode até fazer para treinar aí na sua casa. Observe, veja que aqui eu tenho um corte em garfo, mas antes de realizar os cortes, observe o que eu fiz. Eu destinei um tamanho para a âncora e na zona terapêutica eu passei o canetão medindo, uma caneta preta, fazendo a diferenciação dos pontos onde eu ia fazer o corte. E aí, a partir do momento que eu fiz essa diferenciação, eu vou lá e realizo o corte. Eu só fiz nesse tape porque se você observar atrás, esse tape ele só tem linhas horizontais. Agora, tem tapes que você vai encontrar linhas horizontais e linhas na vertical. Observe que se você tiver linha na horizontal e linha na vertical, você vai conseguir cortar depois sem precisar fazer essa marcação. No caso, quando as linhas são retas assim. Então, daí, depois que você fez o corte, é muito importante essa última dica que eu vou te dar. Você arredondar as bordas. O arredondamento das bordas é importantíssimo para que a fita permaneça por mais tempo no seu paciente. Então, sempre ao terminar, arredonde todas as bordas. Esse daqui, por exemplo, é um corte em garfo e eu arredondei todas as bordinhas aqui de baixo.
tá? Fica mais fácil para você aplicar e também ela dura mais tempo. Pessoal, espero que tenham gostado. Fica aí o meu abraço e a gente se vê até um próximo vídeo. Até mais!